Haruarudo, domo meu querido e minha querida Kohai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de outono. E dessa vez é um anime que eu já vou ser sincero desde o início do vídeo. É um anime que quando eu cliquei eu não esperava nada dele, eu estava com a expectativa, não vou dizer bem alta, era uma expectativa normal, tipo, só cliquei, vou ver o anime, vou ver sobre o que se trata, mas eu não acreditava que eu iria gostar tanto e que iria acompanhar a história. Então eu já quero dizer logo no início do vídeo que provavelmente se você viu esse anime deve ter surpreendido você, e se você tá acompanhando ou se você conhece esse anime agora através do vídeo, é um anime que vai te surpreender e muito, você vai gostar muito da história. Para todo caso, eu espero que você, quando tenha clicado nesse vídeo, já esteja acompanhando, por conta que é mais legal que você vai ter um maior aproveitamento da história, porque aqui daí você já vai ter a revelação. Mas para todo caso, você que sabe, se quiser dar like e falar nos comentários, Haru, eu vou assistir o anime antes e depois eu volto, tudo bem. Mas já fique de início do vídeo avisado que você vai ter a maior surpresa já aqui, porque eu tenho que ressaltar o que eu gostei da história. Então, já tendo avisado isso, vamos falar. Então, é um anime que, como eu disse, mais um anime das temporadas de outono, ou melhor dizendo, da temporada de outono, é mais um das quartas-feiras, isso mesmo, as quartas estão bombando, eu diria. São dois animes que eu já estou acompanhando das quartas e ainda tem outros animes de respectivos outros dias, só que esse é da quarta ainda, então quarta-feira tem 3 animes bons, você já sabe se você está acompanhando o canal. Para todo caso, o que eu posso dizer, é um anime que eu acho que vai surpreender muito pelo protagonista, mas vamos falar logo o nome que daí eu já falo sobre o que é a história. Então, o nome do anime se chama Oritsuki Are You Only Who's Love Me? Então, é um anime que basicamente é tipo tudo que eu não esperava, por conta que é um anime que eu falava, caraca, é aquele clichê do protagonista rejeitado, que dó dele, só que a partir da metade a gente viu que aquele protagonista gentil, bonzinho, muda totalmente, ele tem meio que um transtorno de personalidade, ele tem bipolaridade, ou seja, de gentil ele vai, digamos, para a pior pessoa da face da terra, a pessoa mais negativa, a pessoa mais vingativa. Então, sério, isso foi a coisa que mais surpreendeu na obra, não é à toa que você deve ter notado pela thumb, então foi o fato mais engraçado da história. Digamos que esse primeiro episódio foi o que fez eu me surpreender com a obra, e acontece que tem isso, só que tem uma garota que, digamos, é a filha do protagonista, e tipo, a gente fica, caraca, finalmente alguém gosta dele, e acontece que essa garota era a pior garota na opinião dele, porque tipo, ele tem a versão negativa dele, então ele não quer que essa garota fique, digamos, atraída por ele. Como ele fala, você tem que ser a única que gosta de mim, tipo, eu tinha uma amiga de infância, eu tinha uma senpai, por que tem que ser você, sua venenosa? E acontece que ela fala do jeito todo venenoso e grosso, digamos, com o protagonista, porque ela é uma stalker, ela conhece a real verdadeira intenção do protagonista, o plano que ele arquitetou. Então, eu devo dizer que é perfeito esse anime, não é à toa, eu gosto muito, por isso eu tô recomendando, vou falar com vocês sobre como foi esse primeiro episódio, mas sério, ele foi perfeito, eu mais uma vez falo, vai ver esse anime, sério, e depois você vê o vídeo, que você vai ter o melhor aproveitamento. Mas agora, eu vou falar como foi, o que eu gostei, o que eu achei do episódio, porque sério, a referência que eles fizeram, digamos que é o livro O Doutor e o Monstro, foi algo muito legal, porque foi aí que o protagonista entendeu o que a waifu Stalker estava se referindo, a dupla personalidade dele. E esse livro que apareceu, digamos que na obra, é um livro que existe, é uma obra bem conhecida, é um clássico, digamos que da literatura. Então é uma obra que foi publicada, acho que em 1886 ou 1986, eu não lembro bem a época que foi publicado, mas eu acredito que se passa nessa época, na verdade, o livro. Mas para todo caso, foi aí a referência, e tipo, foi muito legal isso, por conta que eu procurei realmente o título desse livro pra ver se existia tudo, e é referente à obra, tanto que quando ela fala eu quero falar com o Hyde, ela está se referindo, digamos, ao protagonista, a outra personalidade dele, que é algo referente ao livro. Então, sério, foi muito da hora, digamos, que essa referência que a obra colocou. Mas para todo caso, vamos falar então sobre o primeiro episódio de Oritsuki, mais conhecido como o verdadeiro protagonista gentil, na verdade é negativo e vingativo. Agora vamos falar como foi o primeiro episódio, falar um pouco da história, falar mais sobre o protagonista, porque o principal eu já falei no comecinho do vídeo, a verdadeira personalidade dele, eu já falei meio que o básico sobre a história em si, a questão é realmente da história apresentada, só que agora eu quero ressaltar algumas cenas que eu gostei. Então, começando, vamos falar sobre o que se trata, ou melhor dizendo, sobre o protagonista um pouco, sobre o Joro-kun. Acontece que Joro é o apelido dele, por conta que se ele corta certa palavra do nome e junta tudo, fica Joro. Então, ele é um jovem comum, estudante do ensino médio, ele tem 16 anos, é um jovem educado, gentil, é secretário do Setokai, digamos que ele é o pretendente ideal para qualquer garota, pelo menos é isso que aparenta no começo da obra, na metade do episódio, e é isso que a gente acha. E
acontece que vemos que Kurekorei, ele encontra, ou melhor dizendo, ele tem uma amizade, tem colegas, companheiras que são duas beldades, por conta que a gente viu conforme a história indo, ele é até popular, ele tem um amigo que, digamos, é o ace, digamos que do time de beisebol, ele é querido por todos, tipo, falam, oi Joro, Yahoo, como é que você tá? Tipo, já saúdam ele logo quando entra na sala. E acontece que vamos falar agora sobre o foco das duas beldades que são companheiras dele. Então, uma é uma Osanadi, ou seja, uma amiga de infância. E o nome dessa amiga, ou melhor dizendo, o apelido dela é Himawari. E como a gente viu, ela é aquela amiga que abusa do poder de infância da amizade, por conta que ela já se agarra nele e tipo, como se não fosse nada, como se ela não tivesse Big, o pai, ela só se encosta nas costas dele como se ele não fosse ficar meio que atraído e envergonhado. Pelo menos é isso que ele dá a entender, não é mesmo? Então, acontece que ela fala Itsumo Jori desu, que é o Joro de sempre gentil, envergonhado. Então acontece que a gente vai vendo essa amiga dele que é de infância. A outra beldade da história é já uma senpai, é a Sakura. Digamos que, na minha opinião, em aparência, ela é a waifu da obra, pelo menos até o momento. Porque a Punch, que é a Stalker, ela pode ser a verdadeira waifu da obra e ela é a que tem mais carisma já no primeiro episódio. Mas a Sakura, eu gostei muito dela, é aquela waifu que muitas pessoas vão gostar também. E acontece que, tipo, ela é aquela estudante ideal, terceiro ano, é aquela estudante de classe, presidente do Setokai. Então, digamos que ela tem uma ligação bem de afeto com o seu Kohai, com o Joro. E acontece que a gente viu que essas duas beldades gostam, digamos que tem um laço forte com o protagonista. E elas perguntam se ele tá livre no sábado e acontece que ele vai meio que em um encontro, um date com a senpai. E no dia seguinte ele vai com a Himawari com a amiga. Então, tipo, o protagonista ficou com a bola cheia. Tipo, ele pensou, Caraca, eu tenho duas garotas que são a maior beldade. Eu posso ficar com qualquer uma que, tipo, eu vou estar feliz. Tipo, eu tô bem de qualquer jeito, porque as duas me amam. Pelo menos é isso que dava a entender quando elas começavam a mostrar, digamos que a personalidade delas no encontro. Como culpar, digamos que o protagonista? Porque a gente pensaria isso, provavelmente, ou a gente seria o protagonista shonen tapado. Depois disso, depois do que aconteceu nesse episódio, eu não critico mais protagonista shonen clichê, eu não critico mais Asta, Naruto, Kanata, eles podem ser tapados, porque o que adianta ser o Joro achar que você tem, digamos que, interesse amoroso, que a garota gosta de você, pra depois ela gostar do melhor amigo, é melhor ser tapado mesmo. Eu até posso criticar em alguns vídeos o protagonista shonen, só que eu sempre vou lembrar do nosso querido Joro que sofreu. Pra todo caso, continuando a história, a gente viu que daí o amigo dele, o Sanchan, que é o ace, digamos que é o capitão, eles têm personalidades opostas, mas eles são amigos desde o fundamental. E acontece que esse amigo, tipo, ele fala, o seu tapado, é só você perceber a situação, que tipo, as duas brigam ali durante a sala de aula, elas não se dão bem porque elas gostam de você, tipo, é isso que ele dava a entender. Só que acontece que ninguém imagina que essas duas garotas gostam desse cara, do Sanchan, digamos que desse ace aí do time de beisebol. E acontece que isso foi o fato mais engraçado que surpreende a obra, por conta que uma fala que já é apaixonada, dá uma dó, digamos que do protagonista, como ele fala, oh no! Porque sério, digamos que as expressões que o Seiyu colocou para ele em inglês foram perfeitas. Eu acho que o uso do, digamos, dos japoneses em colocar numa versão em inglês, digamos, a voz fica muito boa. Então, tipo, please, shut up. É muito engraçado, sério, ficou perfeito essa parte. Então, parabéns pro Seiyu do protagonista, porque eu espero muito dele nos próximos episódios. Então, acontece que a gente sabermos os motivos do porquê as garotas gostam tanto, digamos que do Sanchan. E, digamos que o protagonista já fala, déjà vu. E acontece que o motivo foi muito simples. Ele é o ace do time de beisebol. E pra você que talvez não conheça muito sobre animes de esporte ou sobre animes de beisebol, o ace é o number one, querendo ou não. É o cara que, tipo, carrega a responsabilidade do time. É aquele cara que fala, deixa isso comigo que eu vou ser o melhor e vou fazer com que a gente ganhe. Querendo ou não, esse é o peso de você ser o ace, digamos que em um time de beisebol. E acontece que ele tem, digamos que essa responsabilidade. E quando o time dele perdeu, digamos que a partida, acho que foi no regional, acontece que ele confortou todos os seus companheiros, mas todos mesmo, e todos estavam em lágrimas. E ele era o ace, como eu falei, ele tinha a responsabilidade, querendo ou não, de fazer o máximo para que o time ganhasse. Só que ele não mostrou nenhuma lágrima em volta para nenhuma pessoa. Ele confortou seus companheiros com um sorriso no rosto, como até digno de um campeão, de um, como posso dizer, de um capitão. E acontece que daí elas veem isso e elas se interessam. Caraca, ele não fez, ele não tá triste, e elas foram, digamos, na sala de espera dos jogadores. E
E quando elas vão lá, elas vão por entradas opostas, digamos que cada uma vai pela entrada leste e oeste, elas acabam vendo ele em lágrimas, ele batendo a cabeça dele na parede, como se ele estivesse frustrado por ele não conseguir fazer com que o time dele ganhasse. E nesse momento elas se apaixonaram, porque ele agiu como um Ace, digamos que em espírito. Ele confortou seus companheiros, mas sozinho ele não consegue controlar e ele teve que demonstrar suas emoções. Então, tipo, como não se apaixonar pelo Sanchan? Até eu gostei do Sanchan. Então, sério, foi muito legal essa parte, porque daí o protagonista fica em choque, porque, tipo, como ele fala, eu sei que meu melhor amigo é o Ikemen, ele é o capitão, ele é o Ace do time de beisebol, mas caraca, por que as duas tinham que gostar dele por esse motivo? Então, sério, foi muito engraçado essa parte e tá aí o motivo do porquê elas gostaram do Sanchan. Então acontece que vemos a verdadeira identidade do protagonista a partir desse momento, por conta que ele chegou em casa, ele já está enorme, cansado, decepcionado, afinal duas garotas no mesmo final de semana que ele achava que iriam se declarar para ele, na verdade, digamos que não foi correspondido por conta que gosta do melhor amigo, então quem ia aguentar uma dor dessa, né? Ainda mais sendo duas beldades e que ele estava interessado, porque como mostra, ele fala... Força Kanako, sou narigado, tá? Porque, tipo, eu fiz tudo que eu podia, eu me esforcei, cambaté, como é que foi tudo acontecer isso? Tentei ser o namorado perfeito, eu fiz aquilo, me fingi de inocente, me fingi de docinho, como é que esse guia não ajudou em ser o namorado perfeito? Como é que elas não se apaixonaram por mim? Então acontece que a gente viu a verdadeira identidade a partir desse momento, a gente viu que ele começa a ficar louco, ele começa a ficar bravo, a gente viu que de um protagonista doce, gentil, calmo, foi para o contrário, para o oposto, negativo, vingativo, digamos que torcendo para que uma delas já seja rejeitada para que o happy end dele comece, Hajime-yo. Então acontece que nesse momento, ele realmente, ele fala, ele pensa, são duas mulheres para um homem. Então nesse momento, é o momento que quando o Sanchan escolher a garota, ele pega a outra que ficou rejeitada para ele. De qualquer jeito, ele vai se sentir feliz, para você ter ideia. Olha a personalidade, a autoestima do protagonista. Então acontece que nesse momento, como ele diz, a minha vida amorosa, a minha comédia romântica só está começando. Então acontece que daí, a partir desse momento, realmente, ele mostra, digamos que o dia seguinte, ele faz uma referência ao começo do episódio. E o que foi isso? Acontece que a gente viu que no começo do episódio era um protagonista gentil, calmo, doce. Ele só era um estudante qualquer, mas é o protagonista. E acontece que está, digamos que na luz da primavera, uma fase, digamos, boa para o amor surgir. E daí acontece que mostra depois o oposto no dia seguinte, como se as flores já estivessem mortas. E ele falando que é só um figurante qualquer. E, tipo, fala o nome dele bem depressivo. E daí a amiga de infância dele, tipo, chega com a mesma personalidade, bate nele como sempre, com o poder, com o abuso do amigo de infância. E acontece que ele fala, essa Kusubichi aí é a Himawari, ela é minha amiga de infância que abusa desse poder e acha que pode ficar se esfregando em mim. E daí nesse momento então a gente vê que tipo ele começa a xingar ela, ele começa já a falar, digamos que ele vai ajudar as duas, tanto a Cosmo, que é a Sakura, né, que é a presidente, como ela, digamos que ele está do lado das duas. Então acontece que ela fala, eu já sabia que ela era minha rival desde aquele dia, sexta, que a gente estava na sala do clube, e ele fala, ah, você sabia, foi isso que ele pensou. Então foi muito engraçado essa cena, porque depois ele conta, digamos que a presidente, digamos que no colégio, na Gakou, na sala do clube. E nesse momento fala, digamos, na outra visão dele, na visão do Hyde, do Id, digamos, o que ele acha, digamos que da Sakura. Ele fala que essa mulher, digamos, é uma mulher que possui, digamos, a inocência dele e o controla, o manipula. É a Sirigaita. Então foi muito engraçado isso, porque eu não lembro como é que fica em Nihongo a palavra que o protagonista disse, mas em tradução foi isso que apareceu. Então acontece que ele xinga ela e foi muito engraçado porque, tipo, como ele fala, quando as duas encostam na mão dele ou se grudam nele, realmente ele pensa, como é que essa garota pode se grudar em mim? Como é que essa garota pode encostar na mão de um garoto que ela nem gosta? Então, tipo, elas todas duas calminhas, gentis, e ele já tá pensando, tipo, tudo de pior pra elas. Então, sério, foi muito engraçado porque, digamos, é isso que ele pensa de verdade, mas por fora ele é um garoto gentil. Digamos que são as duas personalidades do protagonista, não tem uma certa e uma errada. Ele só mostra o lado dele que, digamos, de certa maneira, é algo que a gente também tem. Então foi muito engraçado, porque a gente viu realmente daí, digamos que ele já tava cansado, tipo, toda hora ele teve que ajudar elas, digamos, a falar com o Sanchan, ele teve que fazer um plano, digamos que elas não sabem, digamos que administrar o plano, a estratégia que ele manda. Acontece que a garota lá se deu mal, digamos que a amiga de infância, ela ainda foi mais difícil dar uma desculpa. Só que acontece que a outra, ela foi, digamos que com cereal pot, digamos que a senpai. Só que ainda o protagonista conseguiu contornar, daí ele começa a fazer a expressão em inglês,
vez, fica quieta, cala a boca, Damaté, shut up, você tá me atrapalhando, segue o plano. E digamos que foi muito engraçado, porque pelo jeito elas falavam o que elas pensavam, só que alto. Porque a Senpai, quando fala em estrategista, eu acho que ela não falou alto, mas por ele ter falado pra ela calar a boca, eu acho que ela falou. Mas pra todo caso, a gente viu que elas estavam pra elas se aproximarem, se juntarem do Sanchan, e elas não estavam conseguindo colaborar. E elas que tinham que ser a principal causa, elas tinham que ajudar nisso. E quem tava ajudando mais, contornando a situação, era o protagonista. Então deu muita dó, digamos que, do Choro-kun. Pra todo caso, acredito que daí eu falei já da parte, digamos, da principal, da metade da obra, porque a gente viu que desse momento em diante tá na hora do almoço, a Hirunojikan. E a gente viu que ele já tá cansado, tipo, ele falou, caraca, eu ajudei elas desde cedo, agora me dá um tempo, eu quero não pensar em nada sobre isso. E ele vai pra biblioteca, que é o único local que ele pode ficar escondido e que não há barulho e que ele ainda pode almoçar. Só que nesse momento, meu amigo, a gente finalmente conhece a personagem que desde o começo dos episódios, ou melhor dizendo, desde o começo dos minutos, já estava em todo momento. A nossa querida Punch, a nossa querida Shokuin-san, a nossa querida waifu stalker do protagonista, do Joro-kun. Então acontece que vemos que o protagonista já começa a falar o que ele acha dela, só que na versão de Hide, digamos que ele pensa para si mesmo, e ele tem que se manter gentil para Shokuin-san. E acontece que ele fala, essa é a única garota que sempre fala mal comigo, com todas ela é até gentil, mas só comigo ela solta esse veneno e começa a fazer críticas duras a mim. Então é esse o único problema da biblioteca, foi isso que ele pensava. E acontece que nesse momento ela já começa a falar, deve ser difícil mesmo, né, porque ajudar duas colegas, duas companheiras, a senpai, a presidente do conselho e a amiga de infância a ficarem com o seu melhor amigo, não deve ser fácil mesmo, não é à toa que você quer descansar e não quer falar com ninguém. E acontece que nesse momento ele começa a falar, como é que essa garota sabe? E daí ela fala tipo na cara, eu tô stalkeando você, meu querido. E daí a gente viu que ela já fala a real pra ele, que tipo, é melhor ele sentar ali no banquinho que ela encomendou, que ela vai conversar com ele. E daí acontece que tipo, o protagonista já fica desesperado, porque ele tá notando, digamos, onde a conversa tá indo, o rumo, porque ele já ia se afastar, ia sair da biblioteca, só que ela fala, olha, eu acho que é melhor você não sair, se você não quiser que seu amiguinho aí saiba de todos os seus segredinhos, não é mesmo? E acontece que quando ela mostra a capa do livro, o Doutor e o Monstro, que foi o que eu falei no começo do vídeo, do episódio, acontece que daí ele já nota que, tipo, tá se referindo a outra personalidade dele, então ele não pode sair, ele tem que sentar, a trilha sonora lembra muito Star Wars, então acontece que tava muito engraçado, e daí a gente viu que ele tava, tipo, sendo levado pelo poder da força, então ele sentou lá todo nervoso, e ela começa a falar a frase que todas as waifus falaram, que elas estão apaixonadas por um garoto, ficam felizes só de ver esse garoto todo dia, e acontece que conforme ia, ele já pensava, Sanchan, 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 e daí acontece que ela falava, então só de ver ele eu já me sinto feliz, e quando ela coloca a mão, digamos que na coxa dele, ele começa a ficar todo nervoso, todo tremido, diferente das outras, ele começa a pensar, caraca, não, não, e aí vemos a declaração surgir, pois ela fala Joro-kun no koto sukidayo, ou algo em torno disso, eu gosto de você, Joro-kun, e daí vemos que foi tudo que ele não queria ouvir, e daí ele começa a falar quando ela iria explicar por que ela gosta dele, e ele fala, me desculpe, mas você não precisa explicar quando foi esse dia, quando foi essa época, e eu queria ver quando foi o dia que ela gostou dele, só que acontece que não mostrou, e daí porque ele interrompeu ela, e ela fala, eu não gosto desse tipo de jeito que você fala aí comigo não, e ela tá se referindo ao jeito gentil dele, ou seja, ele nota, então ela quer a outra personalidade, então ele usa o Hide, e acontece que daí ele fala, você tem um parafuso solto, você é louca, o que você tá pensando que pode querer falar aqui comigo, você tem algum problema por querer falar com essa outra personalidade, esse outro Boku no Hitori? E daí acontece que ela começa a se encantar, porque é a real personalidade dele, uma real personalidade, digamos que uma intenção negativa, digamos que toda grossa, todo estilo Yankeezão, assim, não tanto Yankee, porque Yankee é um outro significado, mas pra todo caso, a gente viu que é tipo aquele cara bem mauzão, e acontece que daí ela tipo já bate nele com o livro, porque ele começa meio que já a insultar ela, e daí acontece que ele já fala logo no começo, eu não vou namorar com você, nem vem querer me obrigar a fazer isso. E daí ela fala, tudo bem, eu gosto de você. E ele começa a ficar com o rosto vermelho, porque foi a primeira garota que falou que realmente gosta dele. Então a gente viu que ela fala, você só tem que fazer uma coisa, você vai ter que vir todo dia almoçar aqui na biblioteca. E ele fala, como assim? Mas se eu podia recusar... Como que eu não posso recusar se você falou que eu podia recusar? E daí ela fala, mas não há motivo para você querer recusar. Aqui você pode fugir de todas aquelas garotas, aqui você pode almoçar calmo e vamos conversar bastante. Então, nesse momento, daí, digamos que o Hide aceita, porque ele não tem outra escolha. E assim, o episódio se conclui, digamos que a verdadeira Stalker Waifu realmente gosta dele, e foi assim que se concluiu, e a gente fica ansioso para o próximo episódio, para ver como vai ser, digamos que essa continuação do Hide, e digamos que da Punshin-san, da Shokuin-san.
beleza? Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu queria falar sobre o primeiro episódio de Oresuki, por conta que, sério, que anime divertido de acompanhar. Foi uma surpresa muito danada, na minha opinião, foi uma surpresa que eu particularmente gostei. É esse tipo de anime que eu gosto muito, por conta é aquele anime que, tipo, eu não dava nada, nem esperava algo, e ele realmente me surpreendeu. Então, sem dúvidas, é um anime que, mais do que recomendado, vá ver esse anime se você ainda não viu. Se você tá vendo, me diz o que você achou desse anime nos comentários, compartilhe o vídeo, que isso ajuda bastante, e seu like também vai ajudar o canal a ficar mais fortalecido e eu vou estar bem contente. Então, pra todo caso, o que eu posso dizer? Ótima obra. Acredito que, digamos, o protagonista tem um lado negativo, um lado bonzinho, gentil, é algo que todos nós temos de certa maneira, mas isso é algo que talvez eu fale ao longo dos outros episódios. É uma questão talvez um pouquinho mais séria, mas esse anime é levado mais no tom, digamos, que de comédia, slice of life, digamos, com um pouco de talvez um harém, por conta do que? Eu acredito que a senpai e a amiga de infância, elas até podem ter a possibilidade de gostar do protagonista, pelo fato do que, por mais que elas tenham demonstrado lágrimas, que ela realmente gosta, digamos, que do amigo de infância, do San-chan, e se isso não for uma mentira? E se isso não for uma desculpa para que elas fiquem ainda mais próximas do protagonista? Pode ser que eu que esteja shippando demais as waifus com o protagonista, e pode ser que nem seja um harém, pode ser que elas realmente gostem, digamos, que só lá do San-chan, e a única que gosta do protagonista é essa Stalker. Mas para todo caso, sempre podemos ter várias possibilidades, não é mesmo? Então eu ainda tenho uma gotinha de esperança que talvez essas outras waifus possam se interessar pelo protagonista e elas usaram uma desculpa aí para ficar mais íntimas, para que elas possam, digamos que, fazer dates, encontros, para que o protagonista sempre esteja ao lado delas. Mas pela maneira que elas agem, realmente dá a entender que elas gostam é só do San-chan. Para todo caso, a gente sabe que o foco da história é que as waifus gostam do melhor amigo do protagonista e a única que gosta dele é uma Stalker. Pelo menos é essa a temática da história, essa possibilidade que eu falei é só algo que eu pensei, mas pela temática da história não é isso. De vista que eu queria ressaltar no vídeo só pra gente ter outras possibilidades, mas o foco realmente da história é que o protagonista, digamos, não é desejado e ele foi rejeitado, ele é vingativo e só tem, digamos, que uma outra garota que ele ainda nem gosta que se interessa por ele. Mas para todo caso, se for só essa Stalker, a Punch, que gosta dele, eu já vou achar divertida porque ela é a melhor waifu da obra. Pra todo caso, o que eu achei, já falei do protagonista, falei dessa possibilidade. O San-chan, já falei o que eu acho dele, eu quero ver mais dele, por conta que o protagonista, ele não odeia o melhor amigo dele, por mais que tenha ocorrido tudo isso. Ele não tem culpa das garotas gostarem dele, não é mesmo? Só que acontece que, tipo, eu quero ver uma cena que ele pense alguma coisa do amigo dele, vai ser muito engraçado. Pra todo caso, acredito que é isso que eu queria ressaltar do primeiro episódio. Mas se sua pergunta é, Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Oresuki? Para o próximo episódio de Oresuki, meu querido e minha querida Kohai, provavelmente veremos agora o protagonista mais negativo e mais a versão Hide, por conta que a gente vai ver provavelmente metade, enquanto ele mostra um lado gentil que ajuda, digamos, as amigas e fala com o San-chan, acredito que a outra parte do episódio vai para ele, para o waifu da obra. Então provavelmente veremos ele tendo, digamos que uma conversa espiral, uma conversa negativa, pelo título que deu o próximo episódio. Ou seja, provavelmente a Shukui-san vai fazer várias críticas para ele e talvez ele ainda responda, ou talvez ele fique mesmo insultado, talvez ele critique elas. A gente não sabe como vai ser, por conta que a gente vai ver a partir de agora, digamos que mais da versão Hide dele e digamos que da Shukui, mas promete ser bem interessante. Acredito que o próximo episódio vai ser meio que um meio termo, vai ter um foco no lado gentil e no lado meio que dark aí do protagonista, do lado Hide. Pra todo caso, assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Oresuki Mata Na!